Olá, pessoal. Dando continuidade aqui a essa série de vídeos, né, onde a gente tem abordado a secagem de grãos e já falamos aí sobre partes do conceito, né, onde já abordamos desde retirada do teor de água de dentro do grão, né, a importância, o que que é e quais são as dificuldades, o, o meio que isso é utilizado, na forma como acontece, né, seja por meio natural ou artificial, isso em outros vídeos que a gente já falou também. E por último, falamos sobre o prolongar por maior tempo o período de armazenamento de forma segura, né? Sabendo que você tem uma tabela, né? uma correlação entre tempo de armazenamento e teor de umidade, né? Então, via de regra, é, a gente sempre vai saber que quanto menor a umidade desse grão armazenado, maior tempo ele consegue ficar armazenado sem ter perdas significativas, né, da sua qualidade. Mas ao mesmo tempo a gente precisa balancear isso, né, considerando que você vai ter perdas financeiras, né, por conta disso, já que se você tiver um excesso de secagem, você está perdendo de fato peso, né, de grão, mas por outro lado, se você aumentar muito também esse teor de umidade, você vai ter desconto e tem um risco associado com a com armazenar, né, com maior teor de umidade. Então, a regra, né, a gente busca sempre o equilíbrio, buscar os 14%, a não ser que de fato você tenha alguma, alguma bonificação, né, por ou estar tá secando mais, né, e tendo, né, essa perda de, de massa, né, do grão que você está tá processando, tá bom? Claro, né, e aqui mais uma vez fica aqui o reforço, né, da mesma forma como a maior quantidade de água, né, teor de umidade, você tem o risco de armazená-lo, você também faz um excesso de secagem, não é algo tão prudente, né, já que, via de regras, os contratos de comercialização padrão não têm uma bonificação, né, por essa soja, esse milho, com um teor de umidade bem mais baixo. Né. Claro que aí é fundamental você saber toda a cadeia. Né. Se eu vou fornecer um produto para alguém que vai demorar, né, eu preciso esse produto ficar mais tempo armazenado, aí você já monta a sua estratégia de armazenamento dessa soja, desse milho, né, desse grão, já considerando, né, o tempo que vai armazená-lo e, consequentemente, a umidade que vai ser utilizada. Tá? Bom, só lembrando, né, que não esqueçam aí de seguir o canal, tá? De se inscrever no canal, no Papo de Grão, e não deixar de dar o like também, né, no cada vídeo, porque dessa forma, mais uma vez, né, é um combustível, né, um incentivo a mais para que eu continue produzindo, né, mais vídeos com esse teor. Né. Se você gostou também, peço que deixe aí nos comentários, né, com sugestão de algum outro tópico, com sugestão de temas a mais, se tiver alguma dúvida, que vou ter todo o prazer de responder. Tá bem? Bom, dando continuidade, né, a gente tem ainda dentro do conceito, né, essa parte que diz que o processo de secagem, né, há uma transferência, né, de água de dentro do grão para o ar em forma de vapor. Então aqui a gente tem uma transferência de calor e uma transferência de água, né, transferência de massa, desculpem, que no caso é a água. Quando a gente vê aqui, né, pegando esse exemplo de secagem, né, uma evaporação que acontece natural, né, e vou pegar esse exemplo, mas é o mesmo que acontece também num processo artificial. Então a gente tem aqui o pezinho de soja na lavoura, o vento, né, aqui, vento natural, e também o sol. Né? Quando a gente coloca uma lupinha, né, para entender como o que está acontecendo nesse processo, a gente tem aqui essa representação, né, dos grãos e aqui também o vento, né, o vento aqui em contato com esse grão. E aí, o que, que acontece? Né? A gente tem as setinhas vermelhas vindo do ar para o grão e as setas azuis indo do grão para o ar. Né? E o que, que isso quer dizer? Né? As setas vermelhas elas representam que há uma transferência de calor. Né? Você tem o ar transferindo calor, né, para o grão, né, já que naturalmente o ar, né, que circula e é aquecido pelo sol, né, nesse nosso exemplo aqui, ele
vai estar mais quente do que o grão e naturalmente ele vai fazer essa transferência, né? Então o calor sempre vai acontecer, né, do, do objeto que está mais quente para o objeto que está mais frio. Então você tem uma transferência de calor naturalmente acontecendo do ar para esse grão que ele está em contato. Por outro lado, né, quando você tem esse contato, né, natural do ar com esse grão, você tem naturalmente também uma transferência de massa. Né? A água que está dentro desse grão, né, representado por essas bolinhas aqui, elas vão em direção a esse ar. Né? Então você tem uma água líquida dentro do grão que ela vai se evaporando e indo para o ar. Né? Então veja que o ar está presente tanto nesse transporte aqui na transferência de calor, quanto na transferência de massa. Então o ar ele é um agente fundamental, ele é um agente chave, né, nesse processo. Vamos dar mais destaque aqui para enxergar aqui esse processo. Então o ar ele é um componente chave, já que ele participa tanto da transferência de calor, né, ele é alguém que vai permitir que o calor ele entre em contato, né, ele seja transferido para o grão, e ele também é o agente que vai fazer o sequestro, né, dessa água, né, dessa massa, dessa água que está presente dentro do grão, retirando essa água de forma que está em estado líquido, passando ela para estado gasoso. Então esse ar, né, esse vapor, né, desculpa, esse vapor de água, ele vai fazer parte da constituição desse meu ar. Né? Então, de fato, o nosso processo de secagem ele tem uma transferência, né, de água de dentro do grão para o ar em forma de vapor, já que eu tenho esses dois processos, né, de transferência de calor e transferência de massa, né, acontecendo, certo? Então aqui, né, eu já quero deixar aqui um, um gancho, né, para o que vai vir a seguir. Né? Então a gente já falou aqui da importância do ar, né? Já sabemos que o ar ele é um componente chave, calor também, né? E o que mais que a gente tem? Né? Aqui eu quero já fazer um paralelo, né, e já dar um spoiler do que está por vir. Né? Então a gente de fato, né, tem 4 componentes chaves, 4 pilares, né, que eu vou chamar aqui nessa série de vídeos, que são a umidade relativa do ar, calor, o ar e o tempo de residência. Esses 4 componentes, né, esses 4 itens, são o que eu chamo de pilares para um processo de secagem. Você entender a dinâmica de cada um deles, né, saber como eles se correlacionam, saber como eles são fundamentados, o que está por trás de cada um deles e de que forma eu consigo otimizá-los, é o que faz com que a nossa secagem, né, a secagem dentro de uma unidade de armazenamento, ela seja feita da melhor forma possível. Então, a gente viu que, de novo, né, o processo de secagem ele acontece de forma natural. Né? Só que para o nosso interesse, né, para um armazém, né, para uma fazenda, né, para qualquer local, né, onde você queira fazer uma armazenagem de forma segura desse grão, é fundamental que você saiba a dinâmica do processo de secagem. Né? E conhecer a dinâmica do processo de secagem passa muito por entender como esses 4 conceitos, esses 4 pilares aqui, eles se correlacionam. Então, os próximos vídeos eu quero explorar, né, cada um deles, né, umidade relativa do ar, calor, ar e tempo de residência nessa sequência, para que você entenda de cada um, né, cada um de forma isolada, né, saber o que, que é, né, ter as explicações sobre cada um e, ao final, a gente ir fazendo sempre o paralelo, né, de todos eles e enxergando como eles conseguem ser melhor utilizados para um processo de secagem. Né? De novo, a secagem que mais nos interessa aqui é a secagem industrial. E a secagem industrial e a secagem natural, né, o fenômeno é o mesmo. Né? Você tem um fenômeno de transporte de calor e transporte de massa. E essas variáveis todas aqui são elas que vão nos ajudar a entender como esse fenômeno ocorre e, portanto, né, fazer com que a gente tenha um processo mais otimizado aí de secagem, né, de secagem industrial, que de novo é aquilo que mais nos interessa, tá bem? Então, mais uma vez, peço aí que não deixe de dar o like aqui para esse vídeo, tá bem? E de se inscrever também nesse canal, porque, mais uma vez, né,
é um reforço para que eu continue, né, produzindo mais vídeos dessa natureza, né, e esse material consiga também chegar a outras pessoas, né, outras pessoas interessadas, né, nesse tipo de conteúdo, tá bom? Se você já gostou também, não deixe de compartilhar, né, com outras pessoas, porque, de novo, né, quanto maior o público, né, poder ter acesso, mais me motiva a continuar fazendo mais vídeos dessa natureza, né, e certamente, né, a gente consegue explorar de forma mais abrangente esses conceitos por trás da engenharia de grão. Tá bem? Obrigado.